Boa noite mais uma vez a todas e todos. Eu gostaria de usar esses minutos para concluir o pensamento que iniciei, então, no pequeno expediente. Estávamos falando sobre investimentos em educação e saúde versus investimentos na Copa do Mundo. Lembrando que os estádios como o Maracanã e o Mineirão, que foram concedidos à iniciativa privada, gerarão também receitas públicas ao longo do tempo e devem ressarcir grande parte das despesas com a modernização. Portanto, o governo federal, por exemplo, não realizou despesas orçamentárias com estádios, apenas emprestou aos estados, municípios e clubes responsáveis pelos estádios. Por fim, a reformas como o Beira-Rio, por exemplo, em Porto Alegre, também foi custeada com recursos privados. Neste caso, evidentemente, o investimento não compete com despesas públicas em saúde e educação. Em resumo, além de não competirem com os gastos federais em saúde e educação, investimentos em estádios, quando financiados com recursos públicos locais, não desobrigam estados e municípios de manterem e ampliarem as despesas com educação e saúde. O governo federal, em função da Copa, não deixou de cumprir o repasse de recursos para estados e municípios, onde, por meio destes, também são destinados recursos para saúde e educação. Outra comparação, considerando apenas os gastos públicos federais com educação e saúde em 2010 a 2013, a contabilidade pública revela que somaram 825,3 bilhões de reais, ou seja, cerca de 100 vezes o custo dos estádios. Por fim, a construção de novos estádios gerou também empregos na construção civil, estimulou o setor nos últimos anos e potencialmente alavanca a chamada indústria do futebol brasileiro. A curto prazo, as obras nos estádios da Copa movimentaram a construção civil da cidade-sede e geraram emprego e renda. Do ponto de vista simbólico, preservam e modernizam parte do patrimônio cultural nacional. No médio e longo prazo, os novos estádios potencializam a chamada indústria do futebol no país, assim como grandes eventos culturais, a exemplo também de outros países. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o potencial de movimentação dos recursos ligados ao futebol brasileiro chega a 60 bilhões por ano, com 2,1 milhões de empregos diretos e indiretos. Os novos estádios são peça-chave deste potencial. Tomando-se por base o Campeonato Brasileiro de 2013, os novos estádios modernizados atraíram um público médio de 88% maior do que o dos estádios antigos na mesma competição. Outra pergunta que se faz, mas o Brasil vai ganhar o que com a Copa, além da parte cultural? A Copa do Mundo, mais do que se paga com a renda multiplicada e gerada a partir dos investimentos a ela associados. Levantamentos da Fundação de Estudos e Pesquisas Econômicas, a FIP, ligada à USP, estimou que a Copa das Confederações, em 2013, com a presença de apenas 1/4 do número de seleções presentes na Copa do Mundo e com apenas 16 jogos, contra 64 da Copa do Mundo, acrescentou 9,7 bilhões ao PIB. A expectativa é que a Copa do Mundo acrescente mais 30 bilhões ao PIB. Portanto, o valor superior ao total de 25,6 bilhões incluídos no plano de investimento das cidades-sedes é muito maior do que o gasto de 8 bilhões com os estádios. É preciso nós fazermos este cálculo e é preciso que a população saiba desses números. Durante os 30 dias da Copa, a previsão é de que tenhamos a circulação de mais de 600 mil turistas estrangeiros no país, o dobro da África do Sul, em 2010, e mais de 3 milhões de turistas nacionais. De acordo com a Embratur, o valor total movimentado pelo turismo durante a Copa deverá chegar a 25 bilhões. E o mais importante é que as obras ficarão para o país depois que a Copa do Mundo acabar. Como disse a presidenta Dilma, é um momento de festa internacional do esporte. É também momento de celebrarmos, graças ao futebol, os valores da competição leal e da convivência pacífica entre os povos, valores da paz, da concórdia e da tolerância. A Copa das Copas será também a Copa da Paz contra o racismo, a Copa pela inclusão
e contra todas as formas de preconceito, a Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo, do entretenimento e da sustentabilidade. Para concluir, somos também o país que, tendo há poucas décadas passado por uma ditadura, tem hoje uma democracia vibrante. Os visitantes poderão conviver com um povo alegre, generoso e hospitaleiro. Somos o país da música, das belezas naturais, da diversidade cultural, da harmonia étnico e religiosa, do respeito ao meio ambiente. O amor pelo futebol já se tornou uma das características de nossa identidade nacional. Para nós, o futebol é uma celebração da vida. Convido a todos, especialmente a população santacruzense, para que exerça o espírito de cidadania e que nós possamos torcer pela nossa nação, pela prática do esporte que une as pessoas, que fortalece laços e que possamos, mais uma vez, conquistar o orgulho de sermos brasileiros. Rumo ao Hexa. Obrigada.